Oi galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula vai ser bem curta, bem tranquila, para a gente finalizar aí o assunto que nós tínhamos começado em relação a fluxo de energia. E aí, essa é a parte das pirâmides ecológicas, que é um outro tipo de representação que a gente precisa ver aí, ok? Super tranquilo. Vamos começar. O que seriam essas pirâmides ecológicas, né? Muito simples. Então essas pirâmides, elas representam o quê? Pirâmides ecológicas representam graficamente, né, de um modo mais gráfico aí, um pouco mais detalhado, com algumas informações adicionais, o fluxo de energia e de matéria, tá, entre os níveis tróficos no decorrer de uma cadeia alimentar. Para tal, cada retângulo representa de forma proporcional o parâmetro a ser analisado. Então nós vamos ver aqui 3 tipos de pirâmides, tá? E nós vamos analisar, nós vamos ver esses exemplos aí, como ler e interpretar essas pirâmides, tá? É super tranquilo. Então nós temos 3 representações, que eu acabei de falar. Nós temos as pirâmides de números, biomassa e energia, ok? Então são essas 3 aqui, tá? Então, de pirâmides ecológicas, vocês vão ver que na ecologia nós temos 3 tipos, que é de número, que representa, obviamente, o número de indivíduos, né, em cada nível trófico. A biomassa, que representa a massa corporal, né, desses indivíduos, quantidade de matéria orgânica presente no corpo, ou seja, o peso, né, que eles exercem aí. E a energia, né, nós falamos muito de energia, né, eu mostrei para vocês o fluxo de energia nas cadeias alimentares, e aqui é a mesma coisa, só que de um modo diferente de representar, tá, que é a quantidade de energia acumulada por unidade diária ou volume por unidade de tempo, tá? Então a gente pode analisar esses 2 parâmetros aqui, pirâmide de energia. Bom, vamos começar com a pirâmide de números, né, que é a mais tranquila. Se você observar aqui, eu peguei uma imagem bem simples para vocês verem esse exemplo. Como eu disse que pirâmide de números representa a quantidade de indivíduos, né, o número de indivíduos, lembrando que sempre começa com um produtor. Nós temos aqui 1000 plantas para 300 gafanhotos para 20 aves, ok? Então, esses gafanhotos se alimentam dessas plantas e essas aves se alimentam desses gafanhotos, ok? Aquela classificação que vocês já estão habituados, vocês já viram que é super tranquilo, né? Produtores, consumidores. Um outro exemplo aqui, ó, para você ver que nem sempre ela vai adquirir esse formato aqui de pirâmide, né? Esse triângulo, ela pode ser um pouquinho diferente, tá? Então nós temos aqui 3 IPs para 1000 besouros para 20 aves, tá? O mesmo raciocínio aqui, só que muda um pouquinho, né? Porque como nós estamos analisando quantidade, 3 IPs é bem menor do que 1000 besouros, é claro. Então a base ela acaba sendo menor. E outro exemplo em que a pirâmide ela pode ser totalmente invertida, né? Então veja, nós podemos ter pirâmide invertida, como por exemplo as pirâmides de números. Então você tem uma árvore para milhares de pulgões, para milhões, né, de protozoários também, que podem estar dentro desses pulgões. Então pode ter vários protozoários dentro de um único pulgão. Então, em relação a números, quantidade, é claro que a base vai ser bem menor, porque eu estou falando de uma árvore apenas, ok? Mas o raciocínio, a interpretação é sempre essa, seja invertida ou não. Tranquilo, né? A pirâmide de biomassa, ela tem mais ou menos o mesmo formatinho, né? Então, o mesmo esquema aqui, só que a gente está analisando outro parâmetro, né? A biomassa pode estar como quilogramas, ou gramas, toneladas. Aqui está como grama, como vocês estão vendo aqui, ó. Mesma coisa, o mesmo esquema, né? Nós temos os produtores aqui que ocupam uma área aí, e aí ele vai ter uma biomassa maior, claro, do que os outros animais, né? Então é só você olhar, você vai ver uma vasta imensidão aí de pastagens, dependendo do lugar que a gente está falando. Como nós estamos falando de gramas, então nós temos aqui para o capim, como exemplo, que está aqui, né, 10.000 gramas por metro quadrado. Então ele ocupa aí, né, seria a biomassa dele. O gafanhoto, 1000, o sapo, 100, e a águia aqui, por exemplo, 10. Então sempre vai diminuindo, tá? Professor, pode ter pirâmide de biomassa invertida? Pode, tá? Pode, mas nós só temos um exemplo na natureza
em que a gente vai ver pirâmide de biomassa invertida, tá? Essa aqui é um outro exemplo, muito parecido com o que a gente acabou de ver, tá? Só que pegando outros seres vivos aqui, mas é a mesma coisa, né? Aqui ele está analisando, ó, 200 toneladas de capim para 2.000 quilos de boi para 150 quilos de onça, né? Então, a população de onça, a biomassa dessa área que ele não especificou, mas vamos supor aí que seja, sei lá, 100 metros quadrados. 100 metros quadrados é muito pouco, né? Vamos imaginar que seja 100 quilômetros quadrados, tá? Então você tem aí esses animais que ocupam determinada área, hipoteticamente falando. Então o único exemplo que nós vamos ter aí de pirâmide de biomassa invertida é esse exemplo, que é um ambiente marinho, né? A relação do fitoplâncton com o zooplâncton. Aí você deve estar pensando, mas o fitoplâncton ele não é produtor? Sim, ele é produtor. E aí, em relação à quantidade, ambos estão em quantidades abundantes. Só que o zooplâncton ele se alimenta do fitoplâncton, que são as microalgas, né? E a população dele acaba ficando maior que a do fitoplâncton. Aí você pensa, mas não vai acabar o fitoplâncton, o zooplâncton vai ficar sem alimento, e os peixes vão ficar sem alimentos, e aí vai acabar com a cadeia alimentar? A grande vantagem é que o fitoplâncton ele já tem uma vantagem de ser um organismo autótrofo, produz o próprio alimento, faz fotossíntese, e ele tem uma reprodução, uma taxa reprodutiva muito alta, tá? Então ele se divide a todo momento, ele está sempre crescendo, então ele consegue suprir as necessidades do zooplâncton, que supre as necessidades dos peixes menores, maiores e por aí vai, beleza? Então o único exemplo que nós temos de pirâmide invertida de biomassa é a relação do fitoplâncton com o zooplâncton no ambiente marinho. E para finalizar, a nossa pirâmide de energia, tá? Essa imagem aqui vocês já conhecem, né? Eu coloquei ela como exemplo, só que só tem um detalhe, tá? Essa pirâmide aqui, ela nunca pode ser invertida, tá? Porque ela é uma pirâmide de energia. E aí eu já falei várias vezes na outra aula que o fluxo de energia é unidirecional. Ok? Então não tem como uma pirâmide de energia ser invertida. Vocês vão entender por quê, né? Então, nós temos a base aqui sempre maior. Então o produtor ele sempre vai ter mais energia, né? Sempre vai ter mais energia aqui. Chega lá no consumidor final, a energia é bem pouca comparada com a energia que nós tínhamos no produtor. Então essa energia ela geralmente é medida em quilocalorias, né? Pode ser em determinado período de tempo. Então aqui ele está medindo metros quadrados no ano, tá? Então os produtores aqui, como o capim, por exemplo, 40.000 quilocalorias. Aqui já cai para 600. Veja que a queda ela é muito alta. E é isso mesmo, é sempre assim, ok? Então não se esqueçam disso. Por que não pode ser invertida? Porque se fosse invertida, a energia estaria aumentando, né? Começaria pequenininha, quando chegasse no gavião, estaria lá um fluxo de energia grandão. Não é assim que funciona, tá? Então essa energia ela sempre vai se perdendo, principalmente na forma de calor, né? Já falei isso para vocês. Então não tem como uma pirâmide ecológica de energia ser representada de forma invertida. Ok, galera? Bom, espero que vocês tenham entendido. E é isso aí. Bem tranquilo, né? Um beijo no coração e até a próxima aula. Valeu!